Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Comissão Científica pela oportunidade de trazer parte dos dados preliminares do meu processo de doutoramento. Eu sou formado em Educação Física e gostaria de ressaltar a importância do trabalho multi e interdisciplinar no tratamento da doença renal crônica. E aqui eu venho mostrar para os senhores uma outra visão sobre o tratamento desses pacientes. Bem, é sabido que a doença renal crônica gera uma série de alterações fisiológicas, emocionais e sociais nesses pacientes, que juntamente com os fatores de risco tradicionais e não tradicionais, e concomitante com as disfunções musculares oriundas de distúrbios hormonais e metabólicos, vão culminar em um comportamento sedentário, resultando em uma perda da capacidade funcional e uma pior qualidade de vida desses pacientes, o que no conjunto vai gerar um aumento da taxa de mortalidade desses pacientes por eventos cardiovasculares, seja por fragilidade física ou pela perda da qualidade de vida. Por outro lado, é sabido que o exercício físico, já estudado em outras condições clínicas, gera melhora da função muscular e da condição cardiorrespiratória, tem impacto sobre os fatores de risco cardiovasculares tradicionais e não tradicionais, que vão gerar uma quebra do sedentarismo desses pacientes e proporcionar uma melhor qualidade de vida, o que vai dar recuperação da autonomia desses pacientes. A maioria dos estudos que estão empregados na área da doença renal crônica são com exercício aeróbico. No entanto, cabe ressaltar que esse tipo de estratégia, investigada já pelo nosso grupo, é uma estratégia cara, em virtude dos equipamentos necessários para se realizar durante a sessão de hemodiálise, e que tem um baixo efeito sobre a força muscular. E está claro na literatura o impacto da redução da força muscular na taxa de mortalidade desses pacientes. Nesse sentido, a gente utiliza o treinamento resistido como uma possível ferramenta para aumento da força muscular, da capacidade funcional e qualidade de vida desses pacientes. Isso foi fruto do objetivo do nosso estudo, de investigar 3 meses apenas de treinamento resistido intradialítico, de moderada a alta intensidade, nos níveis de força muscular, capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica. Para isso, foram recrutados 24 pacientes sedentários com idade maior de 18 anos que estivessem em tratamento hemodialítico no período superior a 3 meses e que não apresentassem nenhuma restrição osteomiarticular para a realização do exercício. Esses pacientes foram avaliados no início e após 3 meses quanto à sua avaliação de capacidade funcional feita pelo teste de sentar e levantar pela velocidade de caminhada usual e o teste de Handgrip para determinação da força muscular, e para a qualidade de vida nós aplicamos o questionário SF36. Além disso, esses pacientes também foram submetidos a testes de esforço com monitorização a fim de identificar aqueles pacientes que tivessem contraindicação para a realização do exercício físico. Em relação ao protocolo de treinamento, esses pacientes foram treinados de moderada a alta intensidade de acordo com a percepção subjetiva do esforço, 3 vezes por semana durante a primeira hora de hemodiálise. Foram realizados exercícios para os principais grupos musculares e obedeceu-se os princípios de sobrecarga do treinamento. Ou seja, à medida que esse paciente ficava mais forte, ele tinha um aumento da carga. E para isso a gente utilizou halteres e candeleiras, que são infinitamente mais baratos do que ergômetros para a realização do exercício aeróbico. Em relação aos resultados, nós vimos que trata-se de uma população adulta, na sua maior parte homens, que apresentavam tempo em hemodiálise de 64 meses e meio, com IMC de quase 22, e as principais causas de doença renal crônica, assim como na literatura internacional, tiveram como as principais causas nefroesclerose hipertensiva e doença renal crônica. Doença renal diabética. Em relação aos resultados sobre a força muscular, aqui eu apresento para os senhores os valores pré em vermelho e pós em azul. Na amostra total, a gente saiu de um ponto de próximo de 20 para superior a 30. Isso também foi observado de maneira significativa, tanto quando a gente estratificou pelo sexo feminino e pelo sexo masculino. Fato esse que também foi observado na capacidade funcional expressa pelo teste de sentar e levantar em 30 segundos,
que também os pacientes saíram de próximo a 10 e foram para valores superiores a 15. Também, de maneira semelhante, homens e mulheres aumentaram de maneira significativa. Ainda sobre a capacidade funcional, agora trata-se da velocidade de caminhada, a gente encontra pacientes que caminhavam no momento pré a uma velocidade de menos de 1 metro, menos de 1 metro por segundo, e após o treinamento isso foi para cima de 1 metro por segundo. Também é observado tanto em homens quanto mulheres. E em relação à qualidade de vida, avaliada pelo questionário EC36, aqui a gente apresenta os 8 domínios que compõem a qualidade de vida, lembrando que quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida, e quanto mais próximo de 100, melhor. No momento pré, nós encontramos os pacientes nessa situação, e após 3 meses, os pacientes aumentaram em todos os aspectos, em todos os domínios de qualidade de vida, de maneira significativa. Além desses resultados, eu gostaria de apresentar para os senhores um relato de 2 pacientes que fazem o exercício com a gente lá. Qualidade de vida, sentindo bem, que a nossa crônica, nas pernas, muito bem. Eu estou achando excelente. A minha vida até mudou depois que eu comecei a fazer esse exercício. Eu não tinha disposição para nada. As minhas pernas eram uma dificuldade para me levantar. Quando eu sentava no sofá, por exemplo, para levantar aí numa cozinha, era dificuldade total. Caminhar, então, subir em lugares altos, nossa vida. Hoje, fisicamente, eu me sinto praticamente normal. Estou até com vontade de voltar a fazer minhas aulas de karatê. Bem, como os senhores podem ter observado em relação aos nossos resultados, nós podemos concluir que o treinamento foi um procedimento seguro, em virtude de não termos observado nenhuma intercorrência ou algo que precisasse de um atendimento além da rotina. Ele foi eficaz em promover os aumentos de níveis de força muscular, capacidade funcional e melhorou todos os aspectos de qualidade de vida desses pacientes. Portanto, o treinamento resistido intradialítico, ele revela-se um importante componente a ser inserido na terapêutica desses pacientes. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos, agradecimento aos participantes, ao meu orientador, Dr. Rogério Balgratz, e aos financiadores do projeto. Muito obrigado. Outra pergunta, se aquele peso é verdadeiro no último paciente, eu estou impressionado. Acho que eu não levantava aquele peso, não. Alguém quer fazer algum comentário? Eu te levo aí. Boa tarde. Achei muito interessante a iniciativa. Eu queria perguntar uma coisa. O membro, por exemplo, se o paciente tem um membro com a fístula, você também faz atividade nele, teve algum tipo de acidente com escape de agulha, sangramento, porque o paciente fica anticoagulado durante a sessão, né? E outra coisa, pacientes que têm catéter, por exemplo, às vezes posicionamento do braço, alguma coisa vai atrapalhar o fluxo desse catéter, por exemplo, durante a diálise. Esses movimentos, você teve algum evento relacionado a isso? Como que foi? Antes de ir à sua pergunta, professor, aquele peso lá é de 10 quilos e hoje nós temos pacientes lá que fazem exercício com 14 quilos. Então acredito que, não sei aqui como é que funciona, mas se a maioria faz exercício físico, mas esses pacientes nos surpreenderam em relação à capacidade adaptativa deles. Em relação à sua pergunta, a gente não teve nenhum episódio de ou hematoma, ou escape de agulha, ou prejuízo no fluxo. Pelo contrário, durante o exercício físico, esses pacientes tiveram uma redução no fluxo e atingiram o KTV, o índice de qualidade da diálise, mesmo com a redução do fluxo. A sua outra pergunta foi... Desculpa. Teve redução do fluxo? Do fluxo durante a hemodiálise. Foi programado isso? Foi programado. Aqui durante o exercício haveria redução de fluxo? Isso. Tá. E ainda assim, apesar dessa redução, eles atingiram a quantidade de peso que deveria ser filtrado e a qualidade da diálise. A sua outra pergunta foi no comecinho da sessão, na primeira hora.
Isso. O fluxo baixo. E a sua outra pergunta foi em relação ao membro da fístula. É uma dúvida também que as pessoas têm em relação a prejuízo do ganho de força. Ah, mas o paciente está fazendo exercício com apenas um membro que não tem a fístula. Como esses pacientes são sedentários, até os 6 primeiros meses de treinamento, o membro contralateral, o membro que não foi exercitado, ele também ganha força muscular. Isso a gente tem avaliado também através do handgrip. Os pacientes com catéter, desculpa, aqueles que tiver, dependendo do acesso, a gente modificar o exercício a fim de não prejudicar a posição do catéter. Parabéns pelo trabalho. Eu queria perguntar, teve alguma avaliação bioquímica para avaliar a eficiência de área de remoção do soluto? Vocês fizeram alguma análise bioquímica também ou não? Nós temos dados lá que ainda não geramos as análises. Além dos dados bioquímicos, um outro ponto a ser investigado por esse estudo é em relação ao efeito nas proteínas inflamatórias desses pacientes. A gente está dosando, está congelado, né? Tem que esperar o pessoal terminar de fazer a coleta, mas a gente vai dosar interleucina 6 e PCR. A gente tem em função daquela hipótese de que o exercício transloca, né, soluto para a circulação, né, sistêmica, e daí o capilar, de uma forma mais eficiente, consegue remover. Isso é mensurável, né? Sim, sim. Isso a gente observou em outros estudos do nosso grupo, com o Maicon, com o exercício aeróbico, que houve uma remoção maior dessas toxinas durante o exercício. Fósforo também, né? Fósforo também. O próprio cálcio também parece, a gente ainda não tem essa análise, mas não sabe se ainda a relação com o PTH, se o exercício consegue modular isso ou não. Existem muitas coisas a serem investigadas. Mas a mensagem que eu gostaria de trazer para os senhores é que é possível pôr esses pacientes para fazer exercício físico. Parabéns, muito interessante. Eu acho que é uma maneira ótima de você utilizar o tempo deles fazendo uma coisa muito diferente. O que eu acho que falta, porque o SF36 é um mecanismo, um questionário de qualidade de vida, ele mede muitas coisas, né, psicológicas e tal. Eu realmente acredito piamente nos seus resultados. Eu acho que o exercício tem um importante papel, acho que diminui a inflamação, acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que para ficar bonito, quer dizer, eu acho que você precisa documentar a parte bioquímica, que o professor Leonês dizendo, a parte inflamatória, mostrar que você tem realmente, e que não foi. E a outra coisa que eu acho que você talvez tenha que fazer uma coisa controlada, um outro grupo que você conversa com eles e não faz o exercício, porque essas pessoas, você 3 vezes por semana você vai lá, conversa, você é um sujeito simpático, eles se sentem mais assistidos, né? De repente eles passam a aderir mais ao tratamento, eles não faltam ao diálise, eles fazem dieta, já que eu estou ficando bem, então vou fazer uma dieta saudável. Então assim, controlar. Eu acho que talvez um outro grupo que você não faça o exercício, mas que você dá a mesma assistência, conversa com eles toda semana, para mostrar que é o efeito do exercício, só para fazer uma coisa de mais poder, eu acho. Eu acredito piamente no efeito do exercício, mas acho que você podia mostrar que tudo isso, a melhora da qualidade de vida, não é só o exercício, mas também a atenção, né? Toda vez que a gente faz um protocolo, né, o fato deles terem mais atenção ou estarem envolvidos em alguma coisa, eles aderem mais, não falta de ar. Talvez falte um grupo controle para você mostrar que é o efeito do exercício mesmo, não é só atenção, melhor de ar. É muito interessante. Respondendo à pergunta do senhor, quando a gente submeteu os dados ao Congresso, a gente ainda não tinha fechado o tempo controle do segundo grupo, o qual já fechou, e também nós fizemos o crossover. Agora eu posso adiantar para o senhor que na avaliação inicial para o período de 3 meses também de controle, houve uma piora da capacidade funcional e da força muscular desses pacientes. Em alguns aspectos da qualidade de vida houve uma redução e o outro manutenção. E agora a gente eles mesmos ficaram de controle, ficou um período sem fazer. Não, a gente tem um grupo que ficou controle e passou por crossover. O treinado, a ideia era fazer o crossover também para fazer o destreinamento. Só que em virtude dos nossos resultados encontrados, eticamente a gente não achou viável fazer isso. Mas fica a mensagem. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, Antônio.